Olá galera, sejam bem-vindos ao podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio 98 e a gente traz mais um filme mudo aqui. Dessa vez a gente completa aí uma trilogia, entre aspas, com gênios do cinema mudo. E agora chegou a vez de Harold Lloyd neste filme aqui, que é o filme dele mais lembrado até hoje. E um grande sucesso na época que estreou, O Homem-Mosca, filme de 1923, dirigido por Fred C. Neumeier, Sam Taylor, produzido pelos estúdios de Hal Roach. A gente pode dizer aí co-dirigido, co-escrito pelo próprio Harold Lloyd, que é evidentemente a estrela desse filme aqui. Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acesse o nosso site oficial filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá. E a gente tem também um perfil na Filmou, basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok? Bom, então é isso aí, galera, vamos começar mais um Podcast Filmes Clássicos. Faz um tempinho que a gente não grava, né? Apesar de que para você ouvinte aí a coisa não está sendo interrompida. De 15 em 15 dias a gente lança um episódio. Hoje, de novo, estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo está aqui comigo, excepcionalmente falando dos Estados Unidos, de San Diego. Fala aí, Alexandre. Ô, tudo bom, Fred? Vamos fazer essa gravação diferente aí. Beleza. Espero que não tenha muito delay no áudio. Não, vai dar tudo certo. E essa gravação é um pouquinho diferente também, porque pela segunda vez a gente tem aqui uma representante feminina aqui no nosso podcast, a Nádia Micaela, lá do canal Voltando aos Clássicos. Ela fala de Osasco, São Paulo. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, legal. Seja bem-vinda. A gente já explicou em off aqui para você. Talvez o pessoal que escute a gente não lembra, mas toda vez que vem uma pessoa pela primeira vez aqui, a gente faz aquela pergunta básica que a gente tem como curiosidade de saber como é que você começou a prestar atenção nos filmes clássicos. Assim, você lembra qual foi a primeira vez que você viu um filme mais antigo, que não era da sua época, entre aspas, né? Quer dizer, antes de você nascer, de repente? Eu lembro de ter visto pela primeira vez um filme antigo, um filme do Mazzaropi, mas naquela época eu ainda não me interessei muito, eu era muito jovem, né? Então, acho que lá pelos 11 anos, talvez 12 anos, assim, mais ou menos, foi que eu vi um filme junto com a minha avó, A Vaidosa, né, com a Bette Davis. E, nossa, eu achei aquilo tão diferente, tão fascinante, assim, uma coisa totalmente diferente de qualquer outro filme que eu já tinha assistido, né? Então eu me apaixonei, eu comecei a procurar, pesquisar e tudo, aí eu comecei a ver mais do começo mesmo, bem antigo mesmo, por exemplo, aqueles curtas do Chaplin ali, bem do comecinho da carreira dele e tudo, então assim, eu comecei dos bem antigos mesmo. Foi direto na fonte lá, né? Na fonte. É diferente, porque... Mr. Skeffington, né? Esse filme que você lembrei do título original dele. Mesmo. Isso eu não vi. Tem Claude Rains, tudo. Isso, grande Bette Davis. Legal. Mas então você foi direto nos mudos, né? Sim, nossa, completamente diferente. Geralmente a gente vai retrocedendo um pouquinho, mas eu fui mesmo bem nos mais antigos e tudo. Não, isso é tão raro, né? Então, né? E realmente foi essa influência mesmo da minha avó. Boa influência, né? Bacana. Achei bastante na TCM também, os filmes antigos. E foi ali que eu fui conhecendo. Mas quando a TCM mudou um pouquinho, né? Ela começou a passar agora filmes um pouco mais recentes, né? Mais anos 80 e tudo. Mas quando elas passavam aqueles filmes bem, assim, antigãos, assim, eu assistia bastante lá no TCM. A gente conversa muito em off aí, eu, Fred e outras pessoas que eventualmente participam, do quanto que as novas gerações estão aos poucos se afastando mesmo de tudo que é antigo, né? Uma repulsa natural ao que é antigo, essa cultura do novo, essa coisa de que só presta o que é novo, né?
não só no cinema, em tudo, né? Na vida, em todas as artes e também na própria vida. Parece que o que é antigo naturalmente está obsoleto, é ruim. E a gente sabe que isso nem sempre é verdade. Então é uma coisa rara uma pessoa jovem, né, como você, se interessar em ir atrás. Claro, você teve uma influência boa da sua avó, né? Que aliás eu sempre vejo isso como um grande presente, né, que uma pessoa pode dar, né, transmitir essa paixão por alguma coisa, né, que de outra maneira talvez você não tivesse acesso. E poxa, e hoje você tem até um canal, né, que é o Voltando aos Clássicos. Você faz uns vídeos muito interessantes. Essa que você falou sobre a questão de pessoas mais jovens, assim, não se interessarem, ter já esse preconceito, né, com filmes antigos. Foi meio que por isso também que eu quis criar o canal, porque, na verdade, eu tento trazer mais como uma conversa, né? Muita gente, amigas minhas que nunca assistiriam um filme antigo, elas assistem o vídeo e falam: nossa, você me deu tanta vontade de ver esse filme, o jeito que você fala, assim, me dá tanto interesse de ver. Então, assim, é uma coisa que eu tento trazer, assim, um pouco, tirar um pouco desse preconceito, sabe? Eu acho até que você está muito certo e tem muito a ver com a nossa proposta também do podcast, que já tem mais de 4 anos, mas a ideia era essa mesma, né? Era você se manter falando sobre as coisas que são velhas mesmo, né? E o velho pode ser tanto um filme de 30 anos atrás, quanto de 80, 90 anos atrás, né? Mas essas obras, elas precisam ser abordadas, faladas, conversadas sobre, até para outras pessoas conhecerem, né? Se 2, 3 pessoas comentarem lá, pô, que filme que eu descobri graças ao podcast, ou a mesma coisa eu tenho certeza que você vai sentir se alguém comentar: puxa, eu fui atrás desse filme porque você fez um programa sobre ele no Voltando aos Clássicos. Você vai se sentir realizada, né? Isso é o grande pagamento. Você não quer ganhar dinheiro com isso, você quer ter essa satisfação, né? E eu acho que com pequenas iniciativas como essa nossa, né, a gente talvez consiga manter viva a conversa sobre Buster Keaton. Eu tive recentemente aqui onde eu estou, nos Estados Unidos, né, a gente tem até às vezes esse tal do complexo de vira-lata, dizer que brasileiro não tem cultura, não sei o que, mas eu acho que isso é um fenômeno geral, essa coisa da cultura do novo. Então aqui nos Estados Unidos, conversando com pessoas que manjam um pouco de cinema e conhecem, por exemplo, grandes clássicos como, sei lá, Ben-Hur, ou como Sindicato de Ladrões, mas eu perguntei para a pessoa se sabia quem era o Buster Keaton. A pessoa não sabia, nunca tinha ouvido falar do Buster Keaton. Quer dizer, dá um certo... Que é um absurdo, né? Dá um... Para quem conhece minimamente cinema, pelo menos ouvir falar no cara... Então, assim, vão desaparecer se simplesmente ninguém mais falar sobre isso, né? E claro, a gente não é crítico especializado, a gente não faz disso a nossa profissão. Então muitas vezes até tem pessoas que questionam assim: não, mas você quer se meter a falar de filme, de cinema, sem ser formado nisso, sem ter curso de crítico? Tudo bem, ninguém quer substituir o crítico especializado. Mas por outro lado, muitas vezes as críticas especializadas, você vê elas de uma forma meio estanque e, não vou dizer elitista, mas com termos mais rebuscados e tudo, parece que mais afasta o grande público do que aproxima, né? Então isso que você fala de um jeito que os seus amigos jovens se interessam em ver o filme, né? Então você talvez consiga dar uma visão mais pessoal, mais humana e menos técnica. Exatamente. E criar a paixão mesmo. Quando a gente vê essas coisas mesmo, até canais e tudo falando, né, sobre filmes antigos, eles têm uma maneira muito mais séria, assim, de falar, né? Então realmente dá uma distância, né? Uma coisa muito séria, de gente, né, mais velha e tudo, né? Então realmente é um problema pro pessoal, eles se afastam mais mesmo, como você mesmo falou. Mas a chama vai ficar viva aí, né? Com certeza. Todas essas iniciativas aí. Bom, vamos começar a falar então Vamos primeiro fazer uma biografiazinha rápida aqui do Harold Lloyd, já que a gente não pretende fazer a filmografia dele toda, né? Então vamos só para dar uma situada. Eu vou falar um pouquinho, texto curto aí. Ele nasceu chamado Harold Clayton Lloyd em 20 de abril de 1893 no Nebraska. E quando ele era adolescente, os pais dele se divorciaram
e o pai dele ficou entre Nova York e Califórnia para se mudar, né? Parece que eles literalmente jogaram uma moeda para decidir e acabou dando Califórnia, olha só. Imagina se tivesse ido para Nova York, talvez ele não seguisse a carreira de ator, né? Porque ele já era ator infantil ali. Mas ele acabou se mudando para San Diego, onde está aí o nosso enviado especial do PFC. Foi uma grande coincidência, né? Ele realmente tem essa passagem na biografia dele, né? Que durante alguns anos eles viveram no Colorado. O pai dele era um cara que vivia falhando na vida profissional, nos negócios, estava sempre atrás de uma oportunidade melhor de emprego e tudo mais, e por isso vivia viajando. Então eles chegaram a morar no Colorado durante alguns anos, e só que a mulher dele cansou dessa vida e separou dele, então ele acabou ganhando até um dinheiro numa indenização, o pai dele, né? Ele foi atropelado por um caminhão, conseguiu $3.000, e aí usou esse dinheiro para viajar. E aí, como você falou, né, ficaram na dúvida para onde ir, só que o Lloyd, ele já tinha essa vontade de atuar e ele tinha um contato com um ator que acabou virando até um produtor teatral, John Lane Connor, criou uma escola de interpretação aqui em San Diego na época, e aí o Harold ele sugeriu que viessem para a Costa Oeste, para San Diego especificamente, para vir atrás da escola do Connor, e acabou dando certo, e foi isso que ele fez. Ficou aqui, eu acho que 2 ou 3 anos. Eu até tentei aqui saber do que fim levou essa escola de expressão, a San Diego School of Expression, mas eu não encontrei registro. Talvez ainda exista hoje com outro nome, talvez tenha se tornado um teatro, alguma coisa assim, mas eu não consegui saber, o que é mais uma prova de que o antigo vai sendo enterrado e vai sumindo do mapa. Mas o fato é que aqui foi só um estágio para ele, né? Acabou que em 1913, se eu não me engano, Isso, ele fez um primeiro curta aí dele, né? E acabou com Thomas Edison, com a produtora do Thomas Edison, chama-se The Old Monk's Tale. Tem até trechos desse filme, né, na biografia dele, que eu até recomendei para a Nádia. De novo, produzida e dirigida pelo aquele Kevin Brownlow, chama Harold Lloyd, o terceiro gênio, né? The Third Genius. Que é bem interessante. Eles mostram o papel dele ali, bem curtinho mesmo. Ele aparece no fundo assim, tem uma cena de... Acho que ele é um garçom, né? Que é um jantar, ele é um garçom, né? Um índio garçom que leva um poncho, uma coisa lá para alguém lá. Detalhe que até esse momento, até depois disso, ele não tinha intenção de se tornar um ator cômico, um comediante, nada disso, né? Ele queria ser um ator sério, queria papéis dramáticos, né? Mas aos 20 anos, ele já estava fazendo muitos curtas da Keystone lá, do Mack Sennett, e nesse período também ele foi contratado como extra para a Universal, e lá que ele acabou conhecendo o Hal Roach, que aspirava a ser um dia produtor, e se tornaria aí um grande amigo dele, né? Inclusive é o produtor desse filme que a gente vai falar aqui, O Homem-Mosca, e acabou levando ele para um estúdio que o Roach estava fundando. E aí eles desenvolveram um personagem chamado Lonesome Luke, que era meio que uma cópia do personagem do Charles Chaplin, né? Se vocês verem foto desse personagem, vocês vão ver que ele tem um bigodinho, ele tem as roupas são apertadas, né, enquanto as roupas do Chaplin eram mais folgadas e tal, mas eles fizeram algo parecido com o que dava sucesso na época, que dava muito sucesso, né, que era o personagem do Carlitos. Uhum. Mas ele chegou a ser mais popular que o Carlitos até, o Lonesome Luke, esse personagem dele. Ele fez muita coisa, né? O Harold Lloyd, pra se ter uma ideia, ele fez mais filme do que o Buster Keaton e o Charles Chaplin juntos. Nossa, essa eu não sabia, hein? Só esse personagem dele, só esse Lonesome Luke, esse personagem que durou 2 anos, ele fez, eu acho que mais de 120 curtas. Só que eram curtas, né? Era de 1, 2 rolos, né? 20 minutos, umas coisas assim, né? Em 1914 ele contrata uma atriz chamada Bibi Daniels, que vai ser a moça que mais vai contracenar com ele, fez muitos curtas com ele, né? Eles acabaram tendo um relacionamento fora das telas e depois, mas
para frente ela resolveu seguir carreira própria. Em 1918, ele e o Hal Roach acabam moldando um novo personagem para ele, que vai ser o que a gente conhece hoje como Haroldo, né? No Brasil se chamou Haroldo. Aquele personagem de óculos, né? O garoto. Isso, foi muito caracterizado pelos óculos, né? Que aí tem uma divergência, acho que o Hal Roach que diz que surgiu com esses óculos lá, ele observou alguém que estava usando e tal. O Harold Lloyd disse que é ele que viu num outro ator. E o fato é que o óculos, aquele óculos redondo, né, com aro preto e tal, é que acabou sendo a marca do personagem dele, né? Que acho que meio diferente do Chaplin e do Keaton, o personagem dele é mais um tipo comum, né? Um homem comum, assim. Sim. As plateias se identificavam muito com ele por causa disso, né? Ele deixou um pouco de lado essa coisa de uma maquiagem meio grotesca, e principalmente ele deixou de lado com esse personagem dele uma vinculação assim a uma determinada classe social, aquela coisa como, por exemplo, o vagabundo Carlitos, né? Sempre na pior, sempre realmente precisando aplicar golpes para subir. Ele é um cara normal, um americano normal, um garoto, pode ser tanto de classe média, em alguns filmes do Haroldo ele é um cara até de classe mais alta. Mas ele é basicamente um cara normal, né? Jovial e sempre disposto a conseguir o que ele quer, de alguma maneira, usando a inteligência. Isso. Em 1919, a Bibi Daniels vai seguir a carreira como atriz dramática, e então ele substitui pela Mildred Davis, que é a moça que a gente vê nesse filme aqui, e que vai acabar se casando com ele, né? Inclusive durante a produção do Homem-Mosca. A gente vai falar um pouco disso. Ele não perdia tempo também, o Harold Lloyd. Trocava de atriz e trocava de relacionamento, né? De bobo ele só tinha a cara do personagem, né? Mas em 1919 acontece algo marcante também para a vida dele, que ele sofre um acidente onde ele vai perder 2 dedos da mão direita, né? Ele perde o polegar e o indicador num acidente muito estúpido, que até me lembrou um pouco do acidente que o Brandon Lee teve, né? O filho do Bruce Lee, que faleceu também. O Brandon Lee faleceu, né, por conta desse acidente. O Harold Lloyd ele perdeu esses dedos. Que ele estava, acho que fazendo em 1919, o personagem rapaz de óculos já tinha ficado famoso. Apesar de ainda estar fazendo só curtas. E então ele estava fazendo fotos publicitárias na oficina de um fotógrafo profissional, fotos de publicidade, né? E tinha uma bomba lá cenográfica, né? Que supostamente era para ser, ele achou que era cenográfica, né? E acho que ele estava brincando com aquilo ali. Não era, né? E não era, exatamente. Negócio ele acendeu bem estranho, aquilo. né? Bem estranho. Muito estranho, né? Como é que confundem uma coisa dessa? Como é que um troço desse está num set de filmagem? É estranho. O fato é que ele acendeu aquilo ali e parece que a sorte dele foi que ele percebeu alguma coisa diferente ali, que ele levantou assim a mão para reclamar ele falou assim, não está funcionando. Contra a regra. Não está funcionando esse negócio. Sendo que ele fez ela assim, explodiu para ele cima. Tirou de perto da cara dele, sei lá, e explodiu para cima. Ele acabou se machucando no rosto também. Perdeu esses dedos, mas pelo menos não perdeu a vida, né? A explosão foi tão séria que o próprio fotógrafo e o assistente do fotógrafo também se queimaram. Estavam a uma determinada distância, né? Mas o negócio foi sério. E inclusive interessante que no Homem-Mosca, né, no filme objeto desse podcast, que a gente ainda vai entrar nele, mas tem uma referência a esse episódio, né? Interessante que quando ele está naquela escalada dele, ele vai entrando em vários tipos de ambientes, né, e sendo de uma maneira ou de outra expulso de novo para a fachada. E um deles ele entra também na oficina de um fotógrafo, né, e quando ele entra tem um cara apontando uma arma na direção dele, que na verdade é alguém que está para ser fotografado, e se escuta uma explosão, que na verdade é do flash, né, e aí ele cai de volta para
pro parapeito pra sacada. Mas tem ali uma coisa, né? Pô, um fotógrafo, né? E tem uma explosão. Não tenha dúvida que isso ali foi meio que uma meta brincadeira, né? Uma inside joke ali, né? O fato é que ele passou a usar uma luva especial, que foi até indicação a firma que fabricou essa luva foi indicação do Samuel Goldwyn, mesmo lá da Metro-Goldwyn-Mayer, que trabalhava vendendo luvas de mulheres, né, e indicou esse fabricante, fez uma luva especial. Dá para perceber no filme, né, se vocês ouvintes prestarem atenção lá, vocês vão ver em alguns momentos que a mão dele parece que não mexe direito, porque tem os dedos colados, né, justamente substituindo acho que o dedo do meio dele é colado com o indicador, isso, né, que não existe, na verdade, na luva. Uhum. Na mão direita. E é incrível que ele fazia cenas, né? Algumas cenas onde ele escala pedaços, né? A gente sabe, a gente vai falar isso, que ele não está escalando um prédio inteiro, mas ele escalava uma fachada onde ele precisava botar a mão ali, segurar e tal, e ele consegue fazer isso. Inclusive, ele na vida dele, ele praticava esportes, ele gostava de boliche, e ele tinha uma bola fabricada especialmente para ele, né? Para botar os dedos lá, porque não conseguia botar o indicador e o polegar, obviamente. Mas ele contornava aquilo ali de alguma forma, né? Em 1922 ele faz o primeiro longa-metragem com o Hal Roach também, que chamou aqui no Brasil Haroldo Neto Mimado. Olha só, Grandma's Boy. Em 1924 ele e o Hal Roach vão se separar e ele vai começar a produzir diversos filmes com a sua própria companhia produtora. E vai até fazer filmes falados depois. Parece que foi uma separação muito amigável entre os dois, que continuaram sendo amigos. Eu acho que era uma coisa meio inevitável, né? Seguirem caminhos distintos. Dois grandes egos e não dá para ter dois chefes. Vão ter divergências, né? Até porque os filmes do Lloyd, os longas, apesar de que ele fez com Hal Roach, sempre tinha aqueles diretores... Vamos falar a verdade, diretores de segunda, né, diretores contratados do estúdio que não ficaram famosos, não tem um grande nome. Até a gente pode falar os diretores desse filme, que é o Sam Taylor e o Fred Neumeier, e chegava um ponto que o próprio Harold Lloyd estava dirigindo os diretores, entendeu? Era ele que, na prática, os caras entravam de carona assinando o filme, mas quem dava as cartas era o próprio Lloyd, então... Chegou uma hora em que ele tinha que... E foi justamente depois do Safety Last, eu acho que teve mais um, né? Que foi o I Worry, né? E aí ele depois passou a... Ele criou a própria produtora, né? E passou a fazer... Que na verdade foi a fase de maior sucesso dele de bilheteria. Talvez hoje seja muito mais lembrado o Safety Last, mas o filme de maior sucesso de público dele mesmo na época foi o Calouro, né? Foi o Freshman, que foi de, não sei se 27, 25, mas é posterior, né? Já foi produzido por ele próprio. 25. Ele ganhou muito dinheiro com o cinema, né, cara? Acho que ele chegou a ganhar mais dinheiro do que o Buster Keaton, e talvez não sei se o Chaplin. Ele chegou a ser um dos caras mais ricos, das maiores fortunas de Hollywood, da Hollywood antiga, né, dos anos 20, onde muitas fortunas foram feitas, e dentre essas fortunas ele se destacava, né? E ele é um cara muito cuidadoso com o material dele, né? Com os filmes, e ele é interessado em restauração, então ele mantinha recuperado os filmes que ele fez, tanto é que você procurar no YouTube você vai encontrar diversos curtas dele, entendeu? Então ele era cuidadoso com esse lance todo. Ele faleceu em 8 de março de 71, aos 77 anos, na mansão dele em Beverly Hills. Ele morreu de câncer de próstata. E curioso é que 3 meses depois faleceu um dos seus filhos, justamente o que se chamava Harold Lloyd Jr. Morreu 40 anos de ataque cardíaco. Então, deixa eu aproveitar e comentar que no último final de semana eu estive em Los Angeles, que é aqui a cerca de 2 horas de carro de San Diego, e a oportunidade não poderia ser melhor, né? Porque eu aproveitei e fiz tentei fazer uma visita a alguns lugares relacionados ao Lloyd, e um deles foi essa propriedade dele, em Beverly Hills.
que Como é que tá lá? Green Acres. O lugar é gigante, é impressionante aquilo ali. Se bem que é um bairro, na verdade é Bel Air que chamam lá, e só tem mansões, grandes propriedades. Hoje em dia ela foi desmembrada. A propriedade que era do Harold Lloyd, ela hoje em dia virou 5 propriedades menores, mas ainda muito grande. Mas ela tá lá e é um negócio, claro, só deu para ver de fora, né? Aqueles muros altos, cheios de árvores. Mas está lá e de alguma forma você consegue imaginar a opulência daquilo tudo. Ele usufruiu de uma longa aposentadoria, essa que é a verdade, né? Porque a carreira dele declinou depois do cinema falado, continua ainda fazendo aparições. Ele fez alguns filmes, né? Ele fez alguns filmes falados, mas realmente ele é conhecido mesmo, lembrado, né? Pelos filmes mudos que fez, né? A gente comparou, quando a gente fez o episódio com a General, do Buster Keaton, a gente comparou um pouco o estilo de humor, né, com o Charlie Chaplin, porque a gente já tinha feito um episódio com o Chaplin. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que o humor do Harold Lloyd é muito mais, assim, ele tem um pouco dessa comédia de erro também, né, como tinha muito o Charlie Chaplin, né, inclusive nesse filme a gente pode começar a falar. Tem aquela, logo no início, numa das primeiras cenas, tem aquela confusão que ele troca ele pega uma charrete em vez de pegar o trem, né? Ele se distrai lá e ele passa uma charrete, ele não tá vendo, ele pega a charrete, depois ele vê que não tá, ele tá tentando pegar o trem. Então tem esse tipo de coisa, mas a comédia dele, pra mim, assim, é mais legal quando a gente vê o personagem dele criando soluções criativas, que são criativas, exatamente, para resolver os problemas, né? Aí eu lembro logo no início que é uma cena que, porra, diz que a galera rachou o bico no cinema quando viu essa cena na época, que é aquela deles fugindo da dona do apartamento que vem cobrar o aluguel. Uhum. Vocês lembram? Eles se escondem num casaco atrás da porta, eles entram dentro do casaco, recolhem as pernas e ficam lá pendurados, né? E é claro que é um absurdo, né? É muito incrível, é uma coisa que a gente não espera, né? Acho que é por isso que é tão absurdo. Assim, o cara tá sempre criando coisas assim, né? E acho que esse improviso, entre aspas, né? Claro que não é improviso. Ele talvez até por causa do Homem-Mosca e de alguns outros filmes em que tinha situações dos stunts, né, as situações de risco, de alto de prédio, essa coisa toda, a gente pode até também vinculá-lo ele um pouco ao que o Buster Keaton fez praticamente em todos os seus filmes, que era uma coisa muito mais física. Ele tinha muita energia também, o personagem do rapaz de óculos e tal, ele tinha, mas eu acho que ele se destacava justamente por essa engenhosidade das soluções que ele arranjava para as coisas, né? E assim, coisas simples, mas engenhosas, coisas até que hoje em dia, claro, você olha e fala, que bobeira, né? Coisa boba, tipo, eu quero escrever kick me nas costas do policial, né? Chute-me, então eu vou escrever invertido na parede com giz e vou empurrar o cara na parede. É boba, mas assim, é engenhosa, né? É engenhosa, coisa simples, às vezes um pouquinho mirabolante, né? Não, e é legal assim, porque até não só o personagem, né? Mas a gag que ele inventava, né? Por exemplo, a primeira sequência do filme, eu já acho ótimo aquele lance dele estar atrás de grades. Sim, nossa. Né? A câmera muito, muito interessante. Tá fechado no rosto dele. É interessante que aquilo ali já dá É bem diferente aquilo. Né? Já dá o tom do tipo de humor que a gente vai ver, né? Essa coisa sutil de tentar confundir a gente em alguns momentos e tal. E acontece outras vezes no filme também. Sim, essa naquela parte confusão. Principalmente também, né? Que a gente vê que ele parece estar em perigo e na verdade ele está em perigo da liquidação lá que ele está trabalhando, né? É verdade. É verdade, ao longo do filme tem essas brincadeirinhas, coisinhas assim, né? Essas brincadeiras diferentes. E aí essa cena inicial, como eu te falei, estava atrás da grade, aí a câmera afasta e você vê que tem a mãe e uma mulher, que deve ser a namorada dele, conversando com ele, do outro lado da grade, e de repente
elas passam pela grade e aparece um padre, né, pra deixar a coisa... parece uma figura que parece um padre, né, e você fala, pô, e lá atrás tem uma forca. Parece que ele tá indo pro enforcamento, isso. Ele tá, exatamente, ele tá indo lá pro Gallows Pole lá, né, que eles chamam, vai morrer ali, pena de morte. Aí eles dão um plano invertido, né, do outro, giram como se girassem a câmera 180 graus, posicionam a câmera 180 graus, a gente vê que ele tá numa estação de trem, né, aí você fala, ufa, pô, vai legal. ter filme. Diferente, um truque, né, tão simples, né, que na verdade dá um susto mesmo. Dá um susto, né, ele tá brincando com a nossa perspectiva ali, né. Nossa percepção, isso. Nossa percepção, a gente tá vendo o que a câmera mostra, e o que a câmera tá mostrando, a gente tá interpretando como se fosse um homem condenado à morte, né? Acho genial esse início ali. E é interessante que essa cena eles fizeram lá em Culver City, que eu tenho certeza que o Alexandre tem muita coisa para falar aí. Eu fui também, eu aproveitei para passar nesse lugar ali. O Hal Roach tinha um estúdio ali, né? Era próximo, era apelidada de fábrica de risos dos anos 20, né? Afinal de contas, pô, muitos filmes a gente tá falando aí do Harold Lloyd, depois os Batutinhas, né, que no Brasil, lá, dos Little Rascals, produzidos pelo Hal Roach, Gordo e o Magro, principalmente, acho que talvez seja o produto mais importante do estúdio Hal Roach, seja o Gordo e o Magro, né? Isso tudo, pô, filmado a partir daquele estúdio, mas não só estúdio, né? Eu acho interessante uma coisa que às vezes a gente se pega falando determinadas informações. Eu acho que a gente tem a tendência muitas vezes de gostar assim, determinado filme foi inovador porque foi o primeiro filme feito em locação e não sei o que. A gente fala muito, filmes lá dos anos 40 que começaram a usar as ruas de Nova York, saíram dos estúdios e tal. Mas poxa, esses filmes não só do Harold Lloyd, mas mesmo do Buster Keaton e do Chaplin, vários, usaram muito filmagem em locação das ruas de Los Angeles, né? O do Chaplin um pouco menos. O Chaplin tinha um estúdio mais depois, quando ele teve o próprio estúdio, né? Então passou a fazer mais dentro do estúdio. Agora os outros, o Lloyd mesmo, se você vai atrás de ler sobre isso, como eu fui, até porque eu ia visitar, é impressionante assim o documento histórico que fica da Los Angeles daquela época, né? Porque muitos daqueles prédios ainda estão lá de pé até hoje, e você identifica eles ali. É uma volta no tempo, assim, você passear no downtown Los Angeles e reconhecer os prédios. Inclusive um dos prédios que foi usado na filmagem dessa famosa cena, porque ele usou vários prédios diferentes, eu acho que pelo menos 5 prédios diferentes foram usados, né, para construir fachadas falsas em cima desses prédios, né? Acho que não sei se está na hora já de falar disso, Não, Fred. vamos falar mais no final, né? Então tá. Cena aí. Já que é o clímax, né? O clímax. Isso. Agora, Culver City depois ficou famoso por ser casa da MGM, né? MGM. Sim, exatamente. Sede lá, né? Tem a MGM, que hoje em dia onde está instalada a Sony, é um lugar gigantesco, é um quarteirão enorme, e tem alguns prédios ali também antigos que estão lá, e você consegue identificar também locais que aparecem em filmes do Buster Keaton, do Gordo e o Magro. Ali dentro foi filmado, por exemplo, desse estúdio, pedaço do E o Vento Levou, do Mágico de Oz, né? Então, assim, transpira a história do cinema, né? É um negócio que até emociona você vê, nesse hotel aqui que está de pé até hoje, é um hotel centenário, dormia a equipe do Mágico de Oz, né, durante a filmagem e tal. Eu não sei se todo mundo curte esse nível com esse nível de paixão. Eu acho legal. Eu acho interessante, assim. Você, Nádia, você já foi para os Estados Unidos? Não? Já fez a peregrinação lá para Meca, para Hollywood? Ainda não tive essa chance. Cara, vale a pena, dia, né? vale a pena. Eu visitei. Acho que é o sonho de todo cinéfilo, né? Eu visitei o estúdio da Paramount e da Warner, né? A MGM eu não consegui, acho que nem tinha tour para visitar a MGM. Mas é muito legal, que é isso aí que o Alexandre tá falando. Você reconhece. Mas olha,
eu lembro que você comentou na época e você também passou por isso e eu também. Dessa vez eu não visitei propriamente um estúdio. Esse local onde era o estúdio do Hal Roach, evidentemente, já não existe mais, foi demolido nos anos 60 já. E hoje em dia tem só uma plaquinha lá no meio de uma praça. Aquela coisa que ninguém vê, ninguém dá bola, tá lá, uma plaquinha. Ninguém tá nem aí. E agora é interessante que mesmo quando você visita um estúdio, até as pessoas que trabalham lá dentro, elas também não se ligam muito no antigo que rolou ali dentro. Eu tive diferentes experiências, né? Assim, quando eu fui na Warner, é isso que eu falei na época. Quando eu fui na Warner, a guia, ela praticamente só falava de séries, né? Porque afinal de contas ela é contratada pelo estúdio e a Warner está, né, vivendo de série praticamente, né? Fazendo série pros canais e tal. Então assim, você perguntava um negocinho, mas pô, eu via coisa ali do Falcão Maltês, entendeu? E ela passava batido, não falava nada. E eu ficava ali perto, via, eu reconhecia. Como se fosse o arquivo morto. Como se, porra, vou falar Falcão Maltês, ninguém vai saber quem é. Agora, o da Paramount, eu já achei bem melhor, porque eu me aproximei do guia e falei pra ele, eu gosto de coisa velha aí, se tiver alguma coisa antiga, você pode falar que eu vou saber e tal. Aí eu chegava pra ele e falava, pô, isso aqui foi filmado no Poder do Chefão, né? Ele falava, foi feito aqui. Aí outra coisa, isso aqui foi feito não sei o que, não foi? Ele virava pra mim e falava, foi feito também isso, isso e aquilo. Mas falava pra mim, entendeu? Eu sentia que as pessoas em volta estavam boiando, assim, ele falava alguns filmes, nem filme muito obscuro não, coisa que a gente reconhece assim como famosa, mas as pessoas, né, dão uma voada. Mas beleza, né? Faz parte. Faz parte, afinal de contas, nós somos minoria nessa história toda. Agora, nessa história do Harold Lloyd, eu acho que não é nenhum demérito que eu vou falar. São 3 gênios da comédia muda e a gente não tão, por coincidência, acabou fazendo um episódio sobre um filme de cada um recentemente, né? O Luzes da Cidade, do Chaplin, a General do Buster Keaton e o Homem-Mosca. Mas eu acho que tem um ranking de popularidade em nível mundial que é inegável, que é o Chaplin como mais popular, o Keaton em segundo e o Harold Lloyd em terceiro. Então por isso até que eu já me assustei que a maioria das pessoas ali que eu perguntei não conheciam o Buster Keaton. O Harold Lloyd, então, eu nem me arrisco a perguntar. Mas uma pedrada. Mas nessa história, o próprio Harold Lloyd tem uma culpa muito grande nisso. Porque como você falou que ele era muito caprichoso com o próprio material, com os próprios filmes, ele também era muito, não sei se dá para usar essa palavra, ganancioso, sovina, em relação aos direitos de exibição de seus filmes. Vendia caro, né? Ele vendia caro, ele pedia muito caro para fazer reestreias de seus filmes e depois também para vender, para serem exibidos na televisão, para permitir. Então, o fato é que por causa disso os filmes dele foram muito pouco exibidos e muito pouco vistos depois dos seus lançamentos lá nos anos 20, por um bom tempo. Ele cobrava acho que $300 mil para fazer 2 exibições na TV. Só nos anos 60 que começou a ter uma redescoberta dele, né? Eu acho até que ele recebeu uma homenagem em Cannes, uma coisa assim. Foi em 62. Ele ainda estava vivo, então começou a ter ali uma redescoberta dele, né? Mais uma vez, temos que agradecer a crítica francesa que ressuscitou muita gente, né? Até a gente sabe o Hitchcock deve muito a isso, a essa popularidade que ele ganhou. Então foi aí que ele se tornou mais popular, mas a verdade é que teve um lapso aí que os filmes dele, diferente dos filmes do Chaplin, que eu acho que sempre foram vistos e sempre foram exibidos, talvez ele tenha sido até mais popular na época em que foi lançado, mas depois ele foi sendo progressivamente, foi esmaecendo essa fama dele, a ponto que hoje realmente o Harold Lloyd está bem obscuro para muita gente que conhece cinema. Você pode até... Tem vários níveis, né? Tem gente que já ouviu falar, mas nunca viu nada, e tem aqueles que sequer ouviram falar, né? Vale a pena, se não conhece, começar por esse filme aqui, né? Que eu acho, genial, cara, esse filme aqui. Sempre gostei desse filme.
Eu adoro, tem várias cenas. Ele é quase um suspense, né, na verdade. Ele tem esse misto, né, de suspense e comédia. E o filme todo ele é estruturado nessa ideia do sujeito subindo um prédio, né? Por isso que o nome em português foi Homem-Mosca, que era o nome que se davam a essas pessoas que se arriscavam para ganhar um dinheiro subindo prédio. Uhum. E o título em inglês se chama Safety Last. É um trocadilho, né? Uma brincadeira, porque geralmente é Safety First. Né? Segurança em primeiro, aqui não. Agora, essa coisa dos escaladores de prédio, isso aí era uma modinha nos anos 20, nos Estados Unidos, ali em Los Angeles mesmo, toda hora um maluco anunciava que ia escalar o prédio lá e juntava uma galera para assistir, acredito que alguns torcendo para ele cair, outros torcendo para ele conseguir. Foi assim que ele conseguiu a ideia, né? Ele viu, né, acontecendo. Ele viu, inclusive, esse Bill Stroder, que é o cara que vai fazer o amigo dele nesse filme. É o ator que faz o amigo dele. Ele contratou o cara depois de ter visto ele fazendo isso, né? Diz que ele ficou até... Ele não conseguia olhar, né? Ele achou aquilo tão incrível e as pessoas reagindo que ele falou, se isso aqui ao vivo tá assim, isso no cinema ia ser ótimo, né? E ele tinha medo de altura, não é verdade, o Harold Lloyd? Ele tinha medo de altura e, segundo ele diz, né, que depois desse filme aqui, ele passou a perder um pouco desse medo de altura, porque ele teve que fazer essas cenas que não eram lá em cima, mas, né, ele fazia ali uma fachada. Tinha ali uma altura, né? Era uma queda grande. Uma queda grande, sim. Agora, esse cara aí, eu acho interessante isso, né, essa coisa doida de vida real com cinema, que esse Bill Stroder, que é o ator que faz o amigo dele no filme, e que supostamente é o cara que escalaria dentro do filme, né? Dentro da história no filme, escalaria o prédio, não escala no filme. Quem acaba escalando é o Harold. Só que quem faz dublê do Harold na vida real é ele. Né? Tem outros também. Tem um momento lá que ele fica preso numa corda, que ele usa um cara que era um ator de circo, era um malabarista e tal. Mas usa mais esse Bill Stroder. Então é aquele misto de realidade e ficção, né, que é engraçado, é curioso. Esse Bill Stroder, ele trabalhou durante muito tempo como steel worker, né? Trabalhar na construção civil. A gente até tem um trecho do filme que a gente vê ele toca uma sineta lá e ele tá saindo justamente de uma viga, de um prédio, eles estão montando uma viga e tal, e ele desce daquilo ali, ele trabalhava fazendo isso, né? Essas situações de construção de viga, isso era muito usado nas comédias mudas, né? Muito. Gordo e o Magro, todo mundo tem a sua passagem pelas vigas suspensas. Isso era um clichêzão da época, né? Pois é, e o legal é que o que tornou possível essa brincadeira que eles fazem no filme, né? Que a gente já falou aí, que na verdade, quando ele está escalando o prédio, eles construíram fachadas, né? Como o Alexandre falou, em vários prédios, né? Prédio um mais alto que o outro. E eles colocavam a câmera numa posição que ele filmava a fachada assim, num primeiro plano aqui, e no fundo pegava a cidade mesmo, né? Então dava a impressão que ele estava num prédio no alto lá, né? Isso é que é interessante, ele tinha que construir a fachada falsa, que já era alguma coisa alta, né? E mais para trás ele tinha que construir uma plataforma para a câmera que era mais alta ainda. Que era justamente para daí conseguir angular aquilo de uma forma que pegasse a fachada falsa com o ator escalando e embaixo pegava já a rua e pegava os prédios reais altos daquela rua. Lá no fundo, né? E aí cria toda uma sensação. Isso foi muito usado também, justamente foi uma invençãozinha até do Hal Hurt, eu acho, né? Ele diz que foi dele, né? Que foi por acaso ali. Ele foi filmar um casal de atores numa sacada e aí o câmera fez um enquadramento que cortava eles da cintura para cima e não aparecia um
uma mureta que tinha ali na sacada. Então parecia que eles estavam voando, né, entre aspas, estavam no ar assim, porque parecia o fundo todo lá atrás. E aí eles começaram a usar isso direto nos curtas, né? Tem um curta do Harold Lloyd que eu cheguei a ver no YouTube aí, chamado High and Dizzy. Aquele que ele tenta se matar e acaba... Aquele que ele tenta se matar com tiro? Não, acho que esse é outro. Acho que é Assombração esse. Não, esse High and Dizzy eu acho que é um que é até com a Mildred Davis também, a atriz aqui desse filme. Que ela tem um problema de sonambulismo. Tem um momento que ela sai pela janela, né, e anda pela sacada do prédio, ele segue um pouco ela e quase cai, não sei o quê, e eles estão usando esse mesmo artifício, né, para dar essa impressão. Então o que a gente vê, na verdade, quando está esse plano mais próximo, é o próprio Harold Lloyd nessa fachada falsa do prédio, né, escalando. E quando a gente vê o plano mais geral, aí é o Bill Stroder mesmo, é o escalador. Agora, essa altura mesmo na fachada falsa, eu imagino que não era nada menor do que uns 3 metros ali, porque senão ele não ia conseguir dar um ângulo que não aparecesse o terraço do prédio onde estava montada a maquete, né? Tinha uma altura considerável. Não, era uma altura aí boa. Ele botava uma rede de segurança, eles botavam colchões, né? Colchão, cara. Colchões. Colchão. E aí Mas se caísse, ia ser um negócio... Se ele caísse também, ia ser uma queda bem feia. Não, tem até uma história curiosa que dizem que eles botaram um colchão pela primeira vez lá. E aí, vamos testar essa parada. Aí fizeram um boneco lá com sacos e fizeram mais ou menos um boneco no peso dele, né? E aí jogaram o boneco. Disse que o boneco quicou no colchão e caiu lá embaixo do prédio com 9 andares. Falei, porra, vai dar certo essa parada. Só viram aquelas pluminhas assim voando. Nossa. E aí eu não sei o que eles fizeram lá. Acho que eles botaram mais alguma coisa pra proteger, mas era um risco, né? Se caísse ali. Os caras eram loucos, né? Merece a grana que ganhou também. Com certeza. Pois é. Mas como você falou, né? Toda o roteiro, a história foi construída em função disso, né? Ele botou na cabeça que queria fazer um filme que aparecesse um cara escalando o prédio, que era a febre do momento, e daí você vê que tem todo a construção desse momento, né? O build-up, até porque, mais ou menos a primeira metade, dá pra dizer assim, do filme, a gente vê ele trabalhando dentro daquele inferno, que é aquele trabalho dele, né? Loja, né, de departamentos, parece que ele vai morrer ali. Vender tecido, não é nem roupa, né? Vender tecido. Que até chega num ponto que a gente pode se questionar se o que é pior, né? Se escalar um prédio, um cara que tem medo de altura e não sabe escalar, nunca escalou na vida, ou ser quase morto pelos clientes diariamente. Quando tem promoção, né? É até legal aquela cena, porque a gente às vezes não identifica muitas referências que tem ali, mas você tem um momento que ele luta espada com uma senhora, não é? Acho que a mulher tá com guarda-chuva e ele tá com uma régua, e ele meio que luta espada, quer dizer, ele devia estar fazendo referência aos filmes de capa-espada lá do Douglas Fairbanks e tal, né, na época. E tem outras assim também. E eu acho que, mesmo essa parte do filme, né, se você fica esperando aquele momento em que ele vai ter aquela sequência da escalada, que, pra mim lógico, é o ponto alto do filme. Mas mesmo antes, cara, eu acho que ele tem diversas ideias legais. Muita gente fica só esperando, muita gente espera mais pela essa cena do relógio, né? Mas tem muitas cenas muito incríveis nesse filme. Eu acho interessante, por exemplo, uma parte que ele tá atrasado pro trabalho, ele acaba indo parar muito longe do trabalho dele. Isso. E aí tem uma correria e tudo, ele tem toda uma... vai fazendo todos uns truques, né? Coisas bem malucas que a gente não esperava naquela rapidez toda, né? Pra chegar na hora, né? Muda o relógio também ali a hora, pra dar a hora certinha, né? E tudo, então... Tem muitas cenas incríveis, a cena que ele também finge, né, ser ali chefe naquela loja pra enganar a noiva dele, né, que na verdade é o propósito, né, de todas aquelas maluquices dele é poder fingir que é bem sucedido pra poder casar com a garota, né. Ele tá ali nessa cena aí que você falou, ele dá uma de Orson Welles, né, ele entra numa ambulância pra chegar rápido no trabalho, né. E tem umas ideias assim... Não entendi por que de Orson Welles, explica pra mim.
Eu não tô lembrando. Não, porque o Orson Welles, lembra, ele tinha uma... Logo quando ele começou a filmar o Cidadão Kane, ele ainda estava trabalhando naquele rádio, que ele fazia teatro no rádio, né? Então ele tinha que se deslocar da rádio até o estúdio. E ele contratava uma ambulância para sair no meio da rua, porque senão não conseguia chegar e tal. Não lembrava. Bem Orson Welles mesmo. Agora, isso aí que você falou, né? Que tudo que ele faz ali, na verdade, é para tentar... É aquela velha história clássica americana dos anos 20, principalmente, né? Do sonho americano. Ele saiu da cidade pequena, quer conquistar um bom emprego e tudo mais. A gente vê isso em outros filmes, de outras maneiras, né? Filmes até do Murnau, filmes de outras pessoas, era um tema recorrente, né? Era uma época disso, né? Uma época de fazer a vida. Esse tema estava, talvez são coisas ali diante da depressão de 29, né? Depois os humores mudam, mas naquele momento é como se houvesse oportunidades para todos, né? Os anos 20, as oportunidades na cidade grande, basta o cara correr atrás que ele vai conseguir. Então, de certa forma, essa temática está presente ali. O que, por outro lado, também faz até, de repente, o filme ficar meio bobo nessa temática hoje em dia, né? Porque é algo que já está distante da nossa realidade, né? Mas a gente tem sempre que se transportar para aquilo, né? Para conseguir se situar melhor e absorver melhor o personagem. Coisa que eu acho interessante nesse filme é que tem essa questão da mentira dele, né? E num filme, hoje em dia, por exemplo, um caso assim, a mulher ia acabar descobrindo em algum momento, né? Que era mentira, que na verdade ele era só um vendedor, e ali nunca tem esse momento, né? Até o final ele vai lá, consegue o dinheiro ali extra pra casar com ela, e ela nunca fica sabendo que ele, na verdade, não era o que ele disse que era, chefe ali e tudo, né? Tem essa figura meio que da farsa, né? E eu acho isso interessante vocês falarem isso, porque é uma coisa que eu anotei aqui, né? De novo, fazendo o link entre os 3 filmes que a gente tá fazendo, né? Terminando de fazer agora, que parece os personagens, parece que era um artifício comum nessas comédias. Os 3 personagens, tanto esse aqui do Harold Lloyd, o Buster Keaton e o Chaplin, nesses filmes, eles estão fazendo algo, a motivação deles é a mulher que eles querem conquistar. Né? Provar que são capazes. Provar que são capazes. E eles vestem personagens que não são os deles para poder fazer isso. Então, como vocês falaram, o Harold Lloyd se passa por um gerente de loja, né? Para dar a impressão que ele está bem ali, está com uma carreira de sucesso e vai poder casar com ela. E eventualmente ele acaba trocando de personagem com o sujeito que escalaria o prédio, né? Também não é ele ali. O Chaplin, ele se passa por um milionário, né? Tem aquele erro lá, aquela confusão, que a mulher confunde ele com um milionário, e ele fica sustentando aquela ideia. O Buster Keaton, ele se alista no exército e é rejeitado, mas tem até uma cena lá que a moça fala, não, só quero te ver aqui de uniforme, né? Você tem que virar um soldado, senão você não casa, senão não te quero. Pois então é interessante ter essa motivação, né? Você falou um negócio interessante ao fazer essa comparação, que eu achei perfeita, os 3 personagens, mas então nesse caso, sendo o Homem-Mosca o primeiro dos 3, né? Cronologicamente, né? Depois seria o filme do Keaton e só mais depois o do Chaplin. Dá pra dizer que a maneira de construir um personagem um pouco mais, com mais motivações do que uma simples comédia pastelão, não sei se dá para chamar de pastelão, mas começou talvez com Harold Lloyd, né, em seus longas ali a partir de 21, 22. Dizem que ele divide essa autoria, entre aspas, chamar isso de autoria, mas ele divide isso um pouco com Chaplin, né? Eu acho que esse filme que eu citei aí... E o Garoto? Isso, esse filme que eu citei lá, o Grandma's Boy lá, o Haroldo Neto Mimado, acho que é uma coisa assim. Acho e o Garoto... 21, 22, isso. Isso, e o Garoto é dessa época também, né? O Garoto é de quando? É de 20? É 21. 21 também, né? Esses filmes é que começaram a brincar um pouco com isso aí, né?
Então ele tem meio que esse marco que a gente, né, acha que é o primeiro, mas também não tem certeza, né? Tá. Deixa eu voltar a falar de film locations, né? Já que eu acabei meio que sem... Não foi nem algo que eu me propus a fazer, mas eu consegui ir encaixando dentro dos programas familiares, né? Então fui lá, dei uma passada lá e vi no Green Acres, né? Que foi a propriedade onde viveu o Harold Lloyd. Fui em frente a um dos prédios que foi usado, inclusive o prédio que foi usado no trecho em que é o relógio mesmo, em que aparece ele pendurado no relógio, em que foi construído em cima do prédio a fachada falsa. Tentei visitar o túmulo do Lloyd, mas infelizmente não tem acesso público, é numa parte fechada de um cemitério em que só familiares, amigos podem visitar. Mas eu fui também numa ruazinha de Hollywood mesmo, do bairro Hollywood, em que é uma viela, está totalmente descaracterizada hoje em dia, tem lá uma boate, um bar, restaurante, mas uma viela em que, para quem ama filme mudo desses três caras, talvez reconhecesse, né? A gente vai até postar fotos aí junto do episódio. Ela foi... ao longo de 3 anos consecutivos, ela foi usada primeiro pelo Lloyd, né, aliás, agora eu não lembro a ordem, mas ela aparece no Homem-Mosca, é naquela cena justamente que você citou, Nádia, em que ele entra por engano na caminhonete que o cara vai, acho que tá levando toalhas, uma coisa isso. assim. Ele entra por engano, então tem uma porta ali onde o velhinho pega e tal, as toalhas. Isso é filmado naquela viela, que é o mesmo lugar onde o Chaplin tinha filmado cenas de O Garoto, aquela parte em que o vagabundo encontra a criança abandonada junto do lixo, uma coisa assim. É a mesma, só que mostrando ângulos diferentes. Então, se você comparar, você talvez não reconheça. E uma que era usada pelo Buster Keaton, eu acho que no Cops, um filme de 22. Então 21, 22, 23. E esse lugar tá lá hoje, mas você vê, se eu perguntasse para alguém que estava ali naquele momento, você sabe que aqui foi filmado isso? Primeiro não sabe nem quem são os caras. E se eu falar que foi filmado, vai falar, quem é esse louco? Prende esse cara tá falando as coisas sem sentido. Mas tão perto, né? Emociona, mas emociona, porque saber que, né, a história do cinema passou por ali, né? E o lugar tá ali. Um dia eles estiveram aqui. Se reconhecer é muito legal, né, cara? Mas vamos seguir. Dê uma devagada aí. Vamos lá. Cara, uma curiosidade aí que eu anotei aqui, que o Harold Lloyd, ele sempre, ou quase sempre, usava Harold, né, como nome do personagem dele. Mas parece que nesse filme foi a única vez que ele deixou escapar sem perceber e chamar o personagem dele de Harold Lloyd. Não sei se vocês lembram, tem uma hora lá, né, que aparece o contra-cheque dele, que está escrito Harold Lloyd, né, como se fosse o nome do personagem dele. Só que nos créditos ele não tem nome, né? É The Boy, né? É The Boy, né? Mas às vezes é Harold mesmo. Você pega alguns filmes dele, por exemplo, Caçula, o nome dele era Harold Hickory. Só muda o sobrenome. Entendeu? Tem o calouro Harold Lamb. Então, o Maricas, nossa, que é o Girl Shy, né? O nome no Brasil foi O Maricas. O nome dele é Harold Meadows, quer dizer, ele está sempre sendo Harold alguma coisa. E aqui ele é o The Boy, mas em determinado momento aparece esse contra-cheque aí com o sobrenome dele. Mas eu comecei a falar o lance lá dessas cenas interessantes antes da gente começar a escalada. A gente pode até começar a falar dessa sequência também. Mas é que eu acho que tem coisas interessantes do cinema mudo mesmo, essas formas de resolver as coisas de forma totalmente visual. Tem uma cena que é meio cômica também, mas vocês vão lembrar que quando ele está tentando comprar um cordão para a menina, que ele vai dando o dinheiro lá, suado dele, e a cada moeda que ele bota no balcão lá da loja de penhores, acho que é uma loja de penhores, ele lembra de um prato de comida que ele viu
numa vitrine lá no restaurante. Ele vê o conjunto primeiro e depois vai sumindo, né? Com o dinheiro que ele vai gastando. Exatamente. E cada moeda que ele bota, some um pedaço do prato, né? Pois é. Uma fusão, some um arroz, some um purê, some, né? A cada moedinha que ele faz, quer dizer, o dinheiro da comida dele tá indo ali no colar pra moça. Então, acho esse tipo de coisa acho muito legal de você notar nos filmes mudos, principalmente, né? Porque cada vez menos você vê coisas assim no cinema, que é cada vez muito falado, né? Eu acho que deveria ser até hoje o objetivo de qualquer diretor de cinema, mesmo com toda a tecnologia, com todos os recursos, deveria ser se aproximar ao máximo dessa pureza visual, no sentido de conseguir contar a história com o mínimo de blá 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 possível, né? Porque cada meio tem sua maneira, né, de se expressar. E no caso do cinema seria mais visual, né? Não estou dizendo que não exista, né? Não estou dizendo que não existe hoje em dia. A gente vê e a gente intuitivamente gosta quando vê isso, assim, sem às vezes se perceber, mas a gente valoriza quando isso acontece. Quando parece que o diretor também está valorizando um pouco a nossa capacidade, nossa inteligência, né? de entender uma sequência de imagens. E eu falo filme mudo, mas eu coloco uma vírgula nisso aí, porque você tinha filme mudo também com muito diálogo na época, né? Só que os diálogos eram os intertítulos, né? Eu não tinha visto o Cavalo de Ferro, né? O Iron Horse, do John Ford. Eu vi recentemente, eu fiquei impressionado com a quantidade de intertítulo que tem ali. É muito falado, entre aspas, aquele filme. Já você vê filmes do Murnau, principalmente, né? Quão poucos são os intertítulos, né? Sim, eles buscavam né, ser mais visuais, usar o menos possível de intertítulos, né? Com certeza, o Aurora tem pouquíssimos intertítulos, o próprio... O Tabu. A Última Gargalhada, acho que tem sei lá. Só perto do fim ele tem lá. Mas... E é desnecessário também, o próprio nosso limite aqui, né, o filme do Mário Peixoto, acho que tem 3 intertítulos, então, assim... Bem pouco. Bem pouco, né? E é bom quando isso acontece. Chamava de cinema puro, não é? Aquela coisa de, se eu puder mostrar, eu não vou falar. É verdade. Show, don't tell, né, que eles chamam, né? Quer dizer, mostre, não conte, não faz. Agora, ele tinha uma técnica interessante também, né, porque... Ele era muito meticuloso, né? Ele era muito aplicado, muito detalhista e às vezes demorava para chegar no ponto exato, né, da gag que ele queria emplacar, né? Imagina só aquela cena que você já citou no início do filme, em que ele primeiro pega o neném da senhora negra que está do lado errado e depois acaba pegando a carroça. Imagina para aquilo ali ser obtido. Uma sincronia tem que ser perfeita, certo, né? Uma sincronia perfeita, né? Mas ele, além de ter esse detalhismo todo, ele sempre fazia uma sessão de exibição prévia dos filmes, né? Para ver a reação do público. E daí, ele que começou a fazer isso. Ele como ele era o próprio chefe, né? O próprio dono, o próprio produtor, depois que se separou do Roach, ele se dava ao luxo de poder exibir o filme, dependendo do nível de gargalhadas, né? Ele sabia onde que ele tinha que ajeitar, refazer determinada cena, então ele voltava e refazia, né? Então ele tinha essa possibilidade, né? de conseguir chegar no timing perfeito de cada cena, de cada gag. E esse lance de ter controle da produção, né, que eu acho que torna possível o trabalho desses caras, porque você vê o Buster Keaton até fazer a General, né, depois a gente até contou essa história, depois ele perde um pouco essa liberdade, com o fracasso que foi a General na época, mas o Chaplin sempre teve, né, e o Harold Lloyd teve muito também, e esses caras que são os grandes gênios mesmo por trás da comédia deles, né? No sentido de que o Buster Keaton fazia suas próprias gags, o Harold Lloyd era assim também, né?
O Chaplin é notório por ficar ali, às vezes, parado no tempo, pensando em como resolver uma cena, né? E o maior pedaço da comédia deles parte deles próprios ali, né? Claro que eles têm ajuda, claro que eles têm gente contratada para escrever algumas gags e tal, mas a ideia central é deles, né? Eles que estão dirigindo mesmo o filme, como você falou aí por trás, né? E é importante ter liberdade para isso, porque senão, imagina, o cara quer fazer uma gag dessa que vai custar uma grana ferrada, que nem foi aquela do Buster Keaton jogando o trem lá, caindo da ponte explodida, o cara vai dizer, não vou botar dinheiro aí. Agora, só queria comentar mais uma coisa também, que ninguém é perfeito, né? Então, hoje em dia, volta e meia, a gente vê determinado artista sendo execrado porque descobriram que lá atrás o cara fez alguma coisa. Não estou aqui para defender ninguém. Só que, bom, eu acho que, se por um lado eu não acho que artista necessariamente tem que ser considerado por ninguém como formador de opinião, ninguém tem que ficar idolatrando o artista, né? Também não acho que é o caso de você ficar julgando pessoas pelo comportamento de 100 anos atrás, numa outra época, com outras realidades, né? Então você vê nesse filme, por exemplo, tem estereótipos ali de um judeu, aquele cara da loja de penhores, né? E, pô, é o pior estereótipo, aquele judeu ganancioso e meio com as feições mesmo de pessoa ruim e insensível e tudo mais, né? O que até é um erro de fato desse filme, né? Porque os judeus não trabalham aos sábados, e aquilo ali é um sábado quando ele sai do trabalho de sábado, recebe Nossa, o contra-cheque. É verdade, então é um erro de fato, mas tudo bem. O fato é que aquilo ali, pô, você vê que 25 anos depois, o filme do David Lean, lá, o Oliver Twist, foi banido nos Estados Unidos por conta da representação do Fagin, lá, um personagem judeu, pelo Alec Guinness. Então, aquela representação é tão pior ou mais, né? E passou batido, e na época passou batido, né? Como você vê que em 25 anos mudou. Também tem um personagem negro, meio bobalhão, aquele cara que carrega ele achando que é um manequim, uma coisa assim. Né? que tem medo, né? Tem sempre uma piadinha dessa, né? Geralmente com negros. E na vida real, realmente, o Harold Lloyd teve demonstrações de ser um cara meio racista e tal. Ele até... a primeira leva de milionários que construiu suas mansões em Bel Air, né? Eles tinham lá suas regras condominiais ali da região, e não podia negro, não podia judeu, não podia imigrante, né? E aí, depois de algum tempo, algumas décadas, muitos atores, até judeus ou negros, começaram a fazer fortuna e querer comprar a casa lá, e ele foi um cara que meio que ficou em barreira, capitaneou, inclusive, de irem para a justiça para fazer valer a regra que proibia. Nossa. E tal. Isso aí é uma pequena mancha, mas é aquilo que eu falo, pô, ninguém tá falando aqui, ninguém mais assiste o filme do Harold Lloyd por causa disso. Acho que não é por aí, infelizmente cada um tá dentro da sua realidade ou dos seus motivos. Não estou dizendo que está certo, mas pelo contrário, evidentemente discordo desse tipo de comportamento, mas é muito fácil você falar com os olhos de hoje. Hoje em dia a gente tem uma visão diferente, né? Naquela época era aquele contexto que eles viviam, né? E a sequência final, hein? Que é o top do filme aí, cara. É a razão de ser do filme, né? É a razão de ser do filme. A quantidade de obstáculo que eles criam ali, né? Tem aquele negócio do fotógrafo que você falou. Tem um cachorro que vai pra cima dele num determinado momento. Ele cai naquele relógio, queima a bunda lá, que tem um negócio que dá um curto lá. Tem aquela parte da corda, meu Deus do céu. Que aflição que me dá. A corda que ele fica pendurado, né? Aquela última, né? Até ele cair nos braços lá da Mildred Davis. E também um pouquinho antes, né? O amigo dele joga a corda supostamente pra ajudar ele a seguir, né? E aí, só que ele não prende, porque ele tá fugindo do policial, né? Então, você vê que a corda tá solta, eles mostram, a corda tá solta, e ele ainda tá tentando pegar naquela corda. Gente, que amigo suspense. Legal pra caramba, né? Irresponsável, cara. Tinha que segurar a corda. Mas... E aí ele pega no último momento, né? Ele já pegou a corda, tá caindo aí, naquele último momento ele pega a corda.
o policial até ajuda nesse momento aí. Mas tem um rato que entra na perna dele, né? Tem os pássaros. Tem um né? pássaro Lembrou um pouco até o que fica circo, na cabeça né? dele, né? Aquela parte dos tem uma macacos do circo, né? Que o Chaplin tá ali tentando equilibrar, né? E vem aqueles macacos, lembrou um pouco também, né? Isso. E tem um momento lá, esse momento da corda que o cara puxa, ele dá com a cabeça na marquise lá. Então, assim, a quantidade de coisas que eles criam, só essa sequência final já valeria o filme, né? Se não tivesse tanta coisa boa antes também. Mas ainda tem aquela gag finalzinha ali, né? Depois que ele chega no telhado, depois que ele sobe, que ele tá lá com a garota, que ele vai embora, fica lá a meia dele e o sapato fica preso naquele piche lá que o cara tá passando no telhado. É verdade. Tem até essa brincadeira final aí, cara, numa comédia que eu acho bem econômica, assim, né? É bem direta, assim, as gags são rápidas e são essa brincadeira toda aí dessa cena levou no total mais de 2 meses para ser feita. Toda essa sequência, como a gente já falou, né, foram usados aí diversos prédios, 5 prédios pelo menos de downtown Los Angeles. Muita coisa que aparece no fundo e os próprios prédios usados para servir de base para as fachadas falsas estão de pé hoje. Se você procurar na internet, no Google lá e Film Locations, Los Angeles, Keaton, Chaplin, Lloyd, você encontra um cara chamado John Bankston que, nossa, ele disseca a coisa toda, é muito, muito legal, assim. Bacana. Principalmente as filmagens dessa cena, ele tem uma página específica dando detalhes. Isso aqui, essa parte foi feita, esse trecho da escalada foi feito em cima do prédio tal. Aí ele prova que foi feito em cima do prédio tal, porque ele mostra os prédios todos que são vistos no fundo e alguns estão ainda lá, então ele consegue amarrar e dizer certinho, esse pedaço foi feito em cima do prédio tal. Vou botar esse link lá na página do episódio. Então. E até por conta disso, por ter sido feito em vários prédios diferentes, se você olhar com atenção, né, você nota muito erro de continuidade, né? Os carros estacionados na rua e os próprios prédios que estão no fundo, às vezes eles variam e voltam depois os mesmos, muda para outro e volta. Então tem essas variações aí que não são muito legais. Mas acho que ele já estava contando com suspense, né? Ninguém ia parar pra pensar nisso, né? É verdade. Isso é uma coisa que eu acho que a gente perde um pouco a noção hoje, né? Nós, cinéfilos contemporâneos aqui, que a gente está acostumado com esse lance de computação gráfica. Acho que a gente está chegando num estágio que a gente está tão acostumado com essa coisa, que de certa forma nada mais surpreende muita gente, assim. Não sei se vocês têm essa impressão, assim. As coisas que às vezes você vê num filme atual, num filme super-herói, alguma coisa, você fala, tá bom, tá. Porque você sabe que hoje tudo é possível por causa da computação gráfica. Só que a gente perde essa sensibilidade, e as pessoas na época, e isso é registrado, cara, o pessoal desmaiava no cinema vendo essa sequência. Passava mal. E realmente mal. achava que estava numa altura grande e tudo, né? Isso. Tinha cinema que tinha enfermeira de plantão para atender as pessoas, para ter noção. Então, imagina o cara lá em cima e com aquele risco. Imagina aquela cena do rato, que ele fica lá. A gente acha ridículo isso hoje em dia, né? Andando pra lá e pra cá e na beirada e quase cai e não sei o que. Isso... A gente acha ridículo, da mesma forma que a gente acha ridículo a história lá aquela famosa história, né, do trem chegando na estação, chegada do trem na estação, que teve gente que fugiu do trem e tal. Você fala, como é que a pessoa ia assustar com isso, né? Mas é bem possível, né? Afinal de contas, era uma coisa completamente era nova, novidade, né? Eles nunca tinham visto. Completamente nova. A gente não tem essa ideia, talvez, né, do que é ver uma coisa como uma imagem em movimento pela primeira vez. A gente já cresce já dentro da televisão, né, cara? E hoje muito mais. As crianças celular, tela na cara com sei lá quantos anos. Eu tenho um filho agora que vai fazer 2 meses.
quase um recém-nascido, mas, pô, daqui a pouco ele vai estar com um celularzinho, com uma tela na frente dele, né? Eu espero que venda alguns clássicos, né? Pelo menos eu vou tentar, Com certeza. Né? Torcendo. Mas, vamos ver. Como sempre, né, tem os fãs do filme, né, os fãs famosos, o próprio Orson Welles, né, ele fala muito bem do filme, né, diz que é um filme impecável pela sua arquitetura de comédia, e eu concordo com isso. O presidente na época americano assistiu na Casa Branca esse filme, o Warren Harding, presidente americano, diz que adorou, I love it. Né? E por aí vai, né? Muita gente boa fala bem do filme, né? E é um filme que está entre os principais filmes da comédia muda americana, sem sombra de dúvida. Tá, e é um filme que fez, porra, muito, muito, muito sucesso na época, né? O Harold Lloyd ele já era um astro internacional antes de fazer esse filme, né? Mas com esse filme aqui a recepção foi extraordinária mesmo, assim. Mas só faço uma pergunta, essa escalada do prédio ali teria alguma analogia com a escalada social do Haroldo, o personagem? Que ele busca uma escalada social ali, né? É verdade, não tinha pensado nisso não. Também não. A gente às vezes fica buscando significado e de repente nem passou pela cabeça de ninguém que estava fazendo o filme, né? Mas também pode ser visto, né? Nem do próprio Lloyd, mas é verdade, né? E no final ele termina com a menina lá, né? Lá em cima, no topo. É verdade, ela sobe, né? Eles se encontram lá em cima. Sem sapato e sem meia, né? Parece que é um twistzinho no final. Quer dizer, olha só, ele subiu, ele chegou lá em cima, mas ele continua um perrapado. Pode ser. Nada mudou. Agora da mesma forma que na cena de abertura, aquela que faz aquela pegadinha com a gente, né? Quando você assiste pela primeira vez, o cara vai ser executado, vai ser enforcado, tal. De certa forma, pode ser visto também como ele está indo para não para uma execução, mas ele está indo sofrer. Ele está indo para a cidade grande, saindo da cidadezinha pequena dele. Ele vai ter que ralar lá, ele vai mudar de vida, ele vai ter que correr atrás, né? Ele está indo. Uma espécie de forca. A expressão das pessoas é meio que de choro e como se fosse piedade, coitado, oh meu Deus. De repente o filme parece bem mais inteligente do que... Não é uma piadinha assim despropositada. De graça, né? É verdade. Boa análise aí. Mas vocês têm mais alguma coisa aí para complementar? A gente pode fechar. Fala mais, Nádia, você falou muito pouco. Oh, meu Deus. Fala mais. É porque é a primeira vez, gente, ainda tô tímida. Não precisa. Vez, que eu ia falar que eu conheço mesmo um pouco menos sobre Harold Lloyd, então realmente eu tô aqui aprendendo com vocês, amei, né? E eu gosto muito. Vamos falar de outros filmes dele também, né? Então, um curta que eu gosto bastante é um que você até citou antes, que é o Assombração, que é que a garota, né, no caso é a mesma atriz também desse filme, né, o par romântico dele, que ela ganha, né, aquela herança com a condição dela conseguir se casar, e aí ele tá lá tentando se matar porque a garota que ele achava que gostava, né, ela deu fora, quis outro cara, né, e aí ele tenta se matar de todas as maneiras e tudo, né, e ela acaba encontrando ele, né, e eles vão pra essa casa e tudo, que o pessoal tentar assustar eles, tudo. É um curta que eu acho bem legal, né? Mas realmente eu conheço bem menos sobre a filmografia do Harold Lloyd. Eu acho que eu já vi esse curta, cara. Eu não vi muitos curtas dele, não. Tá? Mas eu vi esses principais filmes aí. O Calouro, eu vi esse Girl Shy, né? O Maricas, eu vi também. Eu confesso que eu também vi pouco, tá? Eu vi 4 filmes dele. Eu devo ter visto por aí também. Eu vi esse, claro. Eu vi o irmão, o Caçula, Kid Brother, que tem uma cena que eu adoro dele. É uma cena que eu até já postei no nosso grupo. Mais uma dessas soluções simples e criativas. Ele está se despedindo da namorada e a namorada vai indo embora. Eles estão assim, tipo num morro, numa colina. E aí ela vai andando e vai se afastando e vai sumindo assim no horizonte,
e eles estão embaixo de uma árvore. Ele está embaixo de uma árvore, então ele vai escalando a árvore conforme ela vai se afastando para conseguir ir vendo mais o horizonte, mudar o horizonte, conseguir ver ela por mais tempo se afastando. Ele escala assim uns 3 níveis. Eu acho bem linda essa cena. É do Kid Brother. Eu vi também o Hot Water, que é a sogra fantasma no Brasil. Esse eu acho que eu não vi. E o Speed, que é o As da Velocidade. Esse eu vi também. Eu vi esses 4. Alguns até importantes dele eu não vi. O Calor eu não vi. O Maricas, esse da vovó eu tenho vontade de ver também. Como é que chama? O Haroldo. Neto Mimado. Neto Mimado. Tem muita coisa boa dele pra ver. Agora, eu acho que só não rola ver todos os curtas dele, né? Que ele fez, sei lá, mais de 200. Muita coisa. Tem bastante coisa no YouTube também, pra quem quiser procurar. Tem bastante curta dele também. Eu achei Vamos passar a régua, fechar a filmografia do Lone Luke. O tá personagem doido. dele. São mais de 120 curtas. Mas eu fiquei com curiosidade de ver pelo menos uns curtinhos aí do Lonesome Luke pra ver como é que era o personagem dele, né? Sim, vale a pena ver 1, 2, só pra, né? Ticar lá, falar... Marcar um X. É isso aí. Mas, cara, no próximo episódio nós voltaremos com um filme brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Teremos outro convidado aqui. Obrigado, Nádia, aí, pela tua participação. Eu que agradeço. O pessoal te encontra lá no canal Voltando aos Clássicos. Isso, lá no YouTube. E também você tem um grupo, né? Sim. Eu sou membro lá, Voltando aos Clássicos. Você é membro também do nosso grupo lá, do podcast Filmes Clássicos. Beleza, é isso aí. Alexandre, valeu. Valeu, Fred, obrigado mais uma vez. Nádia, também quero te agradecer pela tua participação, foi um prazer. Te dar os parabéns também pelo teu canal, pela tua iniciativa, pela paixão que você mostra. Obrigada. Eu já assisti vários vídeos seus ali, você fala com bastante alegria dos filmes, você fala com paixão da coisa. Bem produzidos. É muito legal. Obrigada. Legal. Parabéns. Faço com muito amor. Assim é que dá certo. Então valeu. Valeu, abraço. Abraço.